que é o escritor, pintor e desenhista Vinícius Alexandre Lourenço. Ele está aqui conosco no estúdio, ele que vai expor suas telas e apresentar o seu primeiro livro de poesias e contos, Moacir, a partir do dia 18 de dezembro na Casa de Contos, que é um espaço novo dedicado à arte e à cultura aqui de Foz do Iguaçu e da região, que funciona ali na Vila Yolanda. O Vinícius Alexandre, ele nasceu em Foz do Iguaçu em janeiro, depois se ele quiser falar a data, ele fala, em 2000, ou seja, ele tem 18 anos e já desponta aí como um grande talento da cultura e da arte aqui de Foz do Iguaçu, principalmente na produção literária e no trabalho em telas, né? Então é com ele que a gente vai conversar agora, esse papo muito agradável, muito gostoso de tocar, porque conta um pouco dos talentos e da nossa cultura aqui, genuinamente, de Foz do Iguaçu. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Bom dia. Bom dia, obrigado, Moacir, Paulinho, pelo convite. Muito... Bom, não sei muito bem como começar, mas muito agradecido de vocês terem me convidado. É realmente importante, né, que essa participação que eu estou fazendo aqui hoje justamente para fazer uma divulgação, né, e daí também a gente conversar um pouco sobre arte, porque eu acho que é legal essa interação, essa troca cultural também, ouvirem o que vocês têm para contar para mim e eu falar um pouco do que eu sei também. Legal. Da minha vida e tudo mais como artista. E, bom, você carrega uma missão importante aí, Vinícius, porque acho que você deve ter ouvido muito isso. Muitas pessoas falam, mas aqui em Foz do Iguaçu não tem cultura, não tem arte, né? E pelo contrário, né, tem uma vida cultural e artística muito, muito efervescente, né? Tem muita gente que escreve, tem muita gente que pinta, tem muita gente que canta, né? Uhum. Mas parece que assim, aquela ideia de que o santo de casa não faz milagre, parece que é válido quando a gente fala de arte e cultura, né? Como é que é a sua impressão sobre isso? Pois é, então, olha, nesse ano que eu comecei a me envolver mais, né, com eventos de arte e tal, até com o próprio lançamento do meu livro que teve na Feira do Livro, eu comecei a conhecer mais artistas aqui da região, né, que nem um colega, um artista, um quadrinista, escritor, Yuri Amaral. E tipo assim, eu não tinha ideia de que a cidade tinha tantos artistas assim, tão talentosos e tão, tipo assim, importantes que não tinham a visibilidade devida que eles mereciam, né. Então, tipo assim, até então, até esse ano, pra mim, era tipo assim, muito pouco visível, sabe, os artistas aqui de Foz. Então, pra mim, eu achava que, ia ser muito difícil pra eu conseguir, assim, um espaço e me destacar aqui dentro da cidade por causa disso mesmo, por causa que até os artistas que são daqui de Foz não ganham essa, tipo, o reconhecimento que eles merecem. Tipo, é difícil. Só que depois que eu comecei a participar desses eventos e tudo mais, que eu vi que, tipo, não é bem assim, sabe? Foi então foi um clareamento que deu na minha cabeça. E como é que você começou, Vinícius? Com quantos anos? O que te motivou para esse lado da arte, da pintura, ser um artista plástico, um escritor? Então, eu considero que essa caminhada começou em 2015. Mas eu desenho assim desde criança. Tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 5 anos, eu gostava bastante de desenhar dinossauro, paisagem, essas coisas. Só que, tipo, beleza, era que nem criança, desenhando normal pra passar o tempo. Só que em 2015 daí eu comecei a fazer uns desenhos, tipo, porque eu tava, sei lá, tava numa vibe de desenhar e não sei o que. E eu comecei a ser incentivado pelos meus amigos, né? Daí, tipo, tinha um que falava, pô, cara, vira tatuador, não sei o que. Tinha outro que falava, mano, vira quadrinista, não sei o que. Desenhista, profissional, alguma coisa assim. Daí, tipo, eu comecei a mentalizar aquilo que eu queria pra minha vida e eu comecei a treinar, comecei a ir atrás. Investir em material, investir em tempo desenhando, daí tipo, a partir desse tempo que eu comecei, quero ser artista e vou investir meu talento nisso. Mas teve uma inspiração, escola, família, algum quadrinista, algum desenhista que te inspirava assim na tua infância? Fez curso? Não, eu nunca fiz curso, tipo, tanto para desenho quanto para escrita. Eu nem sei, tipo, se tem um curso para escrita, mas, enfim, se tiver... Autodidata mesmo. Na verdade, o que me motivava era a minha curiosidade, né? Eu ficava curioso por criar minhas próprias obras e aquilo, consequentemente, fazia com que eu melhorasse a cada obra, a cada poema, a cada texto, pintura, desenho. E, tipo assim,
eu fui descobrir as minhas inspirações artísticas só depois, assim, que eu já tava mais ou menos com a minha mentalidade encaminhada para esse mundo. Tem um artista que eu gosto bastante, que é o Suzano Corrêa, ele é brasileiro, e ele faz um trabalho, ele é pintor, ele faz um trabalho incrível, e sei lá, ele se tornou uma inspiração para mim por causa do que ele retrata nas obras dele, sabe? Tipo, uma temática contemporânea, sentimentalista, alguma coisa assim, sabe? E tem os outros artistas estrangeiros também que eu gosto, tipo, gosto muito de Salvador Dalí, porque eu gosto muito do surrealismo, né? Van Gogh. Então você tem essa inspiração também nos grandes mestres do passado, né? Ah, com certeza. Os clássicos nunca morrem, né, Vinícius? Nunca morre. Eu li um livro, que é a biografia do Leonardo da Vinci, que ele falava que, tipo assim, você pode ser bom em qualquer coisa, mas se você não tiver curiosidade pra, tipo, investigar aquilo e realmente procurar, saber o que aquela coisa diz ou o que aquela coisa quer mostrar, você não vai ser bom. E ele falava que ele era muito curioso e a curiosidade que movia o progresso dele nas coisas que ele fazia. Porque o Leonardo da Vinci era mil coisas, né? Tipo, pintor, Ele arquiteto. até quase que inventou um helicóptero, né? Uma ideia parecida com isso. Então ele saiu um pouco da arte só das artes cênicas, da arte da pintura e da própria arte cênica para partir para outras invenções, talvez que deram certo ou não. Mas enfim, Paulinho, Mas é o que eu queria surpreende, né? perguntar pro Vinícius, Moacir, em relação à literatura, que ela, das artes, ela é uma A mais difícil, prima talvez. pobre, né? Aqui no Brasil, pelo menos, Sim, né? A gente sim, tem sim. uma realidade praticamente de ágrafos aqui no Brasil, né? Pouca gente lê, pouca gente escreve, né? Sim. Principalmente obras ficcionais, né? Como é que você descobriu esse gosto pelos livros? Como é que você descobriu essa tua vontade de escrever, de expressar, né, através da literatura? E principalmente, você é um leitor assíduo, e o que você lê? Então, eu vou responder essa última pergunta que você fez, se eu sou um leitor assíduo ou não. Então, não. Mas eu descobri que eu tenho um gosto muito forte para literatura, só que nos últimos anos eu descobri isso. Que nem eu comecei a ler, de verdade mesmo, eu li um livro inteiro pela primeira vez na minha vida em 2016. É um tempo curto, se você for considerar por uma pessoa que escreve Aos 16 anos. aos 16 anos. Só que aí eu li esse livro, que era um livro do Tolkien, não sei se você conhece, sabe o escritor de Senhor dos Anéis? Sim. Então, eu li esse livro e daí eu comecei a pensar, bacana, legal ler, não sei o quê. E daí eu comecei a ir atrás de outros autores, né? Daí eu conheci, tipo, Stephen King, o Edgar Allan Poe, o H.P. Lovecraft, sabe? Sim. Então, eu comecei a ler esses caras e, tipo, eu não sei te falar o momento exato que brotou na minha cabeça, assim, eu vou escrever alguma coisa. Mas eu lembro de fragmentos de eu estar, tipo, pensando do nada e estar escrevendo depois, minutos depois, sabe? Allan Poe é uma inspiração para os seus contos? Muito, 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 muito. Uma super inspiração. Até hoje, sempre quando eu quero escrever alguma coisa, sei lá, eu leio um conto dele. E se inspira nele. Não. Me inspiro nele bastante. Seu primeiro livro chama Eu, por mim e para mesmo. Para mim mesmo. Para mim mesmo. Isso, Ele foi lançado na 14ª Feira do Livro, na feira deste ano, né, em setembro. sim. Como é que foi essa experiência lá? O que você arrebanhou de contatos? Como é que foi essa experiência de lançar o livro numa feira consolidada e tão importante como é a nossa Feira do Livro de Foz? Olha, foi uma experiência bem bacana. Eu tava bem nervoso no começo, eu não sabia o que fazer. Só que, tipo, aos poucos eu fui me soltando mais e, tipo, o pessoal parecia realmente curioso em saber onde que surgiam as minhas inspirações, a minha gana por escrever, o que as mensagens dos poemas queriam dizer pra eles, sabe? Então, tipo assim, a curiosidade do público me deixou bastante feliz e bastante realizado com a experiência, tanto da minha família quanto dos meus amigos que estavam lá e tal, e de um pessoal que foi chegando depois que eu nem conhecia. Então eu fiquei, tipo, bem surpreso, feliz. Fez contatos? Então, eu fiz alguns lá que eu não conhecia a princípio, né? Mas eu conheci um pessoal bem bacana. A gente veio chegou a trocar uma ideia sobre o livro, sobre o que eles leram e tudo mais. Daí a gente tirou umas filosofias aí acerca. E começa a motivar para outras obras, né? Ah, é muito motivador mesmo. Porque quando você tem um trabalho e você vê uma pessoa vendo seu trabalho e, sei lá, se
deleitando com ele, alguma coisa assim. Tipo, te inspira indiretamente, porque é gratificante. A gratificação eu acho que é inspiradora pro ser humano, sabe? Eu acho que essa questão de, sei lá, admiração é uma coisa que me inspira bastante. Quando eu vejo isso de uma pessoa pro meu trabalho, sabe? Reconhecimento, né? Isso. Pelo trabalho, pelo esforço, pela criatividade, isso Sim. é a arte, né? É. Ô Vinícius, o que o leitor encontra no seu livro? O que você conta de você mesmo nessa publicação? Então, o que o leitor vai encontrar no livro vai ser, tipo, um pouco do que eu pensava e sentia em determinado momento da minha vida. Não necessariamente significa que sou eu agora. Mas, assim, tem muitos poemas e contos que são melancólicos, são tristes, sabe? Que eles têm uma perspectiva mais triste, sabe? Mais sad. E, tipo, às vezes, numa primeira lida, uma primeira interpretação, você pode achar que, tipo, aquilo representa o que eu sou inteiramente. Mas não é assim. Tem poemas que eu escrevi, tipo, só simplesmente por escrever e, tipo, não atrelei nenhum sentimento a eles. Mas tem outros que eu escrevi por necessidade, sabe? Necessidade de, tipo, desabafar alguma coisa assim. Expressar uma coisa sua. Expressar, tipo, uma angústia, expressar uma tristeza, alguma coisa assim, que vai realmente remeter o que eu tava sentindo. Mas não são todos assim. Então, tipo, tem essa diferenciação do que eu escrevi e do que eu sou, sabe? Em algumas obras. Há um ponto de convergência entre o que você faz, o que você expressa em pintura e o que você escreve? Tem. Mas não é sempre também. Mas, por exemplo, às vezes eu tô meio saturado de escrever. Tipo assim, isso tá acontecendo bastante esse ano. Porque eu passei um longo período escrevendo e, tipo, esqueci de desenhar ou, sei lá, minhas inspirações estavam vindo só pra escrever. E daí, do nada, eu parei de escrever, tipo assim, tava sem ideia e comecei a desenhar. Então, tipo assim, é um negócio que ou eu escrevo por bastante tempo ou pinto por bastante tempo. Não dá pra fazer as duas coisas. Certo. E é muito difícil conciliar essas duas coisas, sabe? Mas você falou do ponto de convergência, né? A respeito das temáticas que eu pinto e escrevo, elas convergem, sim. Dependendo do que tá acontecendo no momento agora. Que nem tem um poema que eu escrevi que é um soneto. E depois desse soneto eu fiz um desenho. Eles falam sobre transcendência. Transcendência no sentido de quando você morre, a sua alma transcende a realidade e vai pro plano espiritual e essas coisas. Então o poema fala sobre isso, o desenho fala sobre isso. É a mesma coisa. Aí você conseguiu linkar as duas coisas, tanto a arte da pintura quanto a escrita, né? Sim. Esse é um tema comum no seu trabalho? A transcendência, essa procura aí pelo sentido da vida e o que vem depois, isso você normalmente trata ou foi algo muito específico isso? Não, não foi muito específico, mas eu não tenho costume de tratar esse tema muito nas obras. Tipo, eu normalmente falo mais sobre, sei lá. Mais a coisa do momento que você está sentindo. Exato. Eu gosto muito de escrever sobre amor, sabe? Cartas, poemas, contos. Eu nunca escrevi um conto tipo, inteiramente sobre amor. Os contos sempre são suspense, terror que eu gosto mais. Porque, tipo, eu acho que prende mais a pessoa que tá lendo, sabe? E só que os poemas, as cartas, o ensaio, o amor é o tema que eu mais gosto. Que mais puxa pelo sentimento aí. É. Ganha muita namorada escrevendo assim? Não. É? Não, eu sei lá. Eu só namorei uma vez na vida. E, tipo, sei lá. Não foi. Não foi. Mas, cara, é aquilo que a gente fala, né, Paulinho? A gente vê a molecada aí com essa vibe do eletrônico, com o celular, com isso e aquilo, e um jovem de 18 anos indo pro lado da arte, da escrita, da pintura, é diferente, né? Chama Sim. atenção, né? E de algum modo, né, ajudando a renovar, né, todos os conceitos, trazendo um pouco de toda essa experiência, né, de que a juventude passeia aí até pelos meios cibernéticos, né? Isso de alguma maneira dá uma arejada, né, na questão da criatividade, né, Vinícius?
vários mosaicos aí que você pode juntar no seu trabalho e que com certeza dão um passo à frente, né? Naqueles estilos que a gente já conhece, né? De repente de uma literatura ou de uma pintura até mais padrão, né? E a internet também vem para te ajudar, nesse caso, na divulgação das tuas obras, né? Ah, claro, ajuda bastante. O Instagram, né, que eu posto sempre as fotos dos meus trabalhos e tudo mais no Face. Face, Instagram, você tem página? Eu tenho, mas eu É não o perfil uso. pessoal? Normalmente eu posto Só o no teu meu Instagram perfil que você posta mais? Qual que é o teu Instagram? mesmo. É Vinilor. Vinilor. É que nem eu assino nas... Vinilor. Vinilor. L-O-R. Vinelurr. Uhum. Então o pessoal pode buscar você também lá no Instagram para conhecer um pouco mais do seu trabalho, né? Isso. Ô Vinícius, falando da circulação, né, seus 2 trabalhos aí, tanto a pintura quanto o livro, vão estar na Casa dos Contos, né? A partir do dia 18 de dezembro. Sim. Mas e como é que está, especificamente em relação ao livro, como é que está a circulação? Tem nas livrarias de Foz? Como é que o leitor pode, né, que se sentiu interessado, como que ele pode ter acesso aí ao teu trabalho? Então, o livro não está na livraria de Foz, mas se alguém tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com o meu avô que está sentado ali atrás, pra a gente dar um jeito daí, tipo, de, sei lá, ir em algum lugar. É que eu gosto assim, sei lá, a pessoa combina comigo, a gente vai, conversa, toma um café e tudo mais. Tem um telefone que você pode deixar para quem sim, se sentir interessado? Eu vou deixar o meu WhatsApp então, Legal. Isso. que é 998 12 6621. 998-12-6621. Isso. Então é o WhatsApp do meu querido Vinícius para você conversar um pouco com ele, trocar uma ideia a respeito de artes plásticas, de livros, enfim, né? Trocar uma ideia Exatamente. bacana, né, Paulinho? Exatamente, um bom papo, né? Nada melhor que um papo, um café e uma livro. discussão sobre arte, Eu né? gosto, Legal. eu gosto bastante. Ô Vinícius, mas fala um pouco para nós sobre o evento lá na Casa dos Contos. Quem pode participar? São convites dirigidos? Que hora que vai começar? Vai ter coquetel? Você vai estar atendendo lá os convidados e vai assinar o livro? Dá uma geral aí para a Beleza. galera saber que tem um ponto de encontro para conhecer melhor o seu trabalho. Então, tá todo mundo convidado, na verdade, tipo, quem quiser comparecer será muito bem-vindo. E assim, a ideia dessa exposição é fazer uma pegada diferenciada, sabe? Tipo assim, normalmente as exposições de arte são as várias obras do artista e as pessoas ficam ali observando e tudo mais, tirando fotos. O que eu queria fazer, e que também é parte da ideia de um outro artista que eu conheci, lá na Casa dos Contos, inclusive, é fazer uma exposição mais interativa, sabe? Tipo, colocando a gênese da criação de determinada obra, daí conversando com o pessoal sobre a inspiração daquela obra, sobre as referências que eu utilizei, o material, o tempo, o tempo que eu levei para fazer tudo aquilo lá. E, tipo assim, expor pro pessoal toda a caminhada, toda a trajetória até chegar no produto final, que é a obra. Tipo, fazer realmente um roteiro pela exposição explicando cada coisa. Do processo criativo. Do processo, exato. E daí, tipo, eu vou estar lá também, vou estar recebendo todo mundo, a gente vai conversar. Acho que vai ter um coquetel lá, assim. Vai ser não que me horas, engano. Vinícius? Vai ser às 8. Às 8 horas. Às 20 horas, Às 8 20 da horas. noite. Isso. Legal. Às 20 horas, dia 18 de dezembro de 2018. Quem tiver interesse pode colar lá, não é preciso convite prévio. Só chegar lá que a gente vai estar lá recebendo todo mundo. Daí eu vou estar com os livros lá também pro pessoal que tiver interesse, né? E, bom, é isso. Na verdade, sobre a exposição, resumindo, né? Legal. Então fica o convite aí, né, Boa? Exatamente, Dia pouco de 18 cultura. de dezembro, às 20 horas, 8 da noite, na Casa dos Contos, ali do ladinho do Empório da Arte, na Vila Yolanda, né? A exposição do Vinícius, com ele contando todo esse processo, mais os livros em exposição lá e autógrafos, porque com certeza você vai ser muito procurado lá. Porque Com Claro, certeza, claro. ainda mais que falou das cartas de amor, né? Dos contos de amor. Então o livro Prepare-se. Eu por mim e para mim mesmo, é isso? Esse. Então vai ser lançado ele já foi lançado na 14ª Feira Internacional do Livro e agora então teremos aí no espaço da Casa dos Contos. Vinícius, parabéns, sucesso para você, que venham novas e novas inspirações para que você siga nesse caminho maravilhoso da arte. Obrigado.